A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 10 do quarto trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista CPAD Adultos, que tem como título O Desafio da Janela 10. Essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, bater no sininho e comentar e compartilhar. E na descrição desse vídeo você vai encontrar também um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia. Curso básico e curso médio de teologia, com certificado reconhecido por convenções evangélicas de todo o Brasil e também por um preço super acessível. Também você vai encontrar links para comprar as obras indicadas pelo comentarista deste trimestre, o pastor Wagner Gabi, para abençoar a sua vida. Fazendo isso, comprando através desses links, você estará nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo desta lição diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 20. Verdade prática, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 ao 20. Introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10x40. À luz de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, perceberemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. A janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios: da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então, o tema desta lição, de número 10, é sobre esses países que compõem a chamada janela 10x40. São países, muito fechados à evangelização. Nós vamos trabalhar esse tema aqui nesta lição. Tópico primeiro, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Subtópico 1, uma verdadeira batalha espiritual. O texto de Efésios 6, 10 a 20, que é o nosso leitura bíblica em classe, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás e suas hostes. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6, 11. Devemos levar em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nossa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Então, nesse primeiro subtópico, o comentarista vai colocar a questão de que evangelizar esses países da janela 10x40 é uma verdadeira batalha espiritual, uma guerra espiritual contra Satanás e suas hostes malignas. Porque nesses lugares, Satanás tem aprisionado muitas almas através de falsas religiões, seitas falsas, através de pobreza extrema, de muita carência,
Satanás tem conseguido prender essas pessoas no fanatismo religioso, e por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos países livres, precisam orar com intensidade em prol da evangelização dessas nações da chamada janela 10x40. Subtópico 2, nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, ali de Efésios capítulo 6, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Por exemplo, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos, que é a prontidão para pregar o evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal, né? Efésios 6:12. Então, nesta batalha espiritual, essa guerra espiritual contra Satanás e suas hostes malignas, nós temos que usar as armas espirituais que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, né? Que é oração, jejum, consagração, santificação, integridade, né? Uma vida cheia do Espírito Santo, e também essas armas que o apóstolo Paulo descreve aqui no capítulo 6 da sua carta aos Efésios, né? A fé, né? A convicção de salvação, a palavra de Deus, que é a arma tanto ofensiva quanto defensiva, né? O cinturão da verdade, que é o que prende toda a armadura, que segura toda a armadura, né? A couraça da justiça, então que é a justiça de Cristo em nós. Então, com todas essas armas espirituais, nós, né, podemos lutar e vencer essa guerra espiritual pelas almas que estão perecendo. Subtópico 3, enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 10x40. Essa expressão engloba o norte da África indo até o leste da Ásia. Esse espaço traz consigo muitos desafios. São aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados pelo Evangelho, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, cerca de 2/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, né, veja o tamanho dessa guerra espiritual ali pelas almas dessas nações que compõem a janela 10x40, né? Tanto ali no norte da África, que também é chamado de Magrebe, onde você tem Argélia, Tunísia, Líbia, né, Egito, Etiópia e etc., né, todas essas e outras nações, indo até ali o leste da Ásia, onde você tem Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, toda essa região é uma região de muita pobreza, é uma região difícil, onde há muita perseguição aos cristãos. Então, por isso é que a igreja no Brasil, a igreja nos países onde há liberdade para expressar a fé cristã, precisam se unir no propósito de intercessão, para que os missionários que estão atuando, né, nesses países, muitas vezes de forma velada, de forma oculta, muitos como profissionais, possam encontrar portas abertas para falar do amor de Deus a essas pessoas que vivem nessas nações da janela 10x40. Tópico 2. Principais desafios da janela 10x40. Subtópico 1. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10x40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali, nessa região. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e
ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós, não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10x40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Efésios 6:12 e Romanos 8:35-39. Então vejam os desafios que se encontram nessa região, né? Cidades superpopulosas, né? Muita pobreza, muitas guerras, muitas guerrilhas, muita perseguição, muitos grupos querendo tomar o poder do país, gerando muitos refugiados. Então, ou seja, é uma região realmente muito complexa, muito difícil, mas o Evangelho tem que ser pregado para todos os povos, tribos, línguas e nações. Todas as etnias precisam ouvir, e essa região não é diferente. Por isso é que a igreja tem que se mobilizar para alcançar esses povos. Subtópico 2, o desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 10x40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34-37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Segundo as informações do portal da Missão Portas Abertas, na janela 10x40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10x40. Veja bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, já nasce, né, com essa perseguição contra ela, né? Houve muitos apóstolos que foram mortos ali no início. Todos eles praticamente foram martirizados, todos os apóstolos, né? Não está na Bíblia sobre todos, mas a história do cristianismo primitivo mostra que todos os apóstolos sofreram martírio e muitos outros. O apóstolo Paulo também. E muitos outros cristãos que foram martirizados ali nas arenas de Roma, etc. E hoje não é diferente. Em muitas nações, principalmente nessas nações da janela 10x40, há muita perseguição. Tem muito pastor sendo aprisionado, muito pastor perdendo a vida, né? Muitos cristãos que são perseguidos, maltratados, mas o Evangelho avança, o Evangelho prossegue. Muitas almas estão se convertendo nesses lugares. Talvez até a gente não tenha conhecimento, mas Jesus está salvando muitos muçulmanos, né? Muitas pessoas, muitos budistas, muitos hinduístas. E o inimigo tem se levantado, né? Uma fúria contra a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus está dando vitória aos missionários e à igreja do Senhor Jesus. Muito bem, se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para obter informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto. Professores experientes, gabaritados, por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. Estratégias para alcançar países da janela 10x40. Subtópico 1. Orando pela janela 10x40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. A partir da oração,
nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos, né? Então, aqui o comentarista, né, ele vai chamar a conscientização do povo cristão aqui no Brasil, né, para que, a partir do momento que a gente tem conhecimento, e isso vai ser bem divulgado agora nessa lição, quando tiver a lição presencial, né, sobre a janela 10x40, sobre as necessidades dos países, das nações da janela 10x40. Então, a igreja precisa se mobilizar aqui no Brasil, né? Precisa se mobilizar para orar e permitir que Deus comece a trabalhar, levantando moças e rapazes que queiram se preparar para enfrentar esse desafio transcultural, esse desafio missionário ali, né, nessas nações, que são nações muito carentes e que ainda precisam ser evangelizadas na sua integralidade. Subtópico 2, evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Portanto, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Então, ou seja, qual é a proposta? Qual o planejamento? É através da ação social, ou seja, de uma ajuda humanitária nessas nações ali da janela 10x40, os missionários cristãos penetrarem e conseguir a confiança das pessoas para poder falar do amor de Deus, da salvação de Jesus Cristo para esses povos, para essas pessoas, né? Por isso que é importante a igreja se mobilizar, né, e exercitar o amor de Cristo através dessa ajuda, dessa ação social, essa ajuda humanitária, porque há muita carência, há muita necessidade nesses lugares. E assim, né, o nome do Senhor Jesus é glorificado, o Evangelho pode penetrar e dar frutos desses lugares. Subtópico 3, a ação médico-missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na programação do evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Jesus priorizava as enfermidades da alma, mas nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Sabemos que as nações da janela 10x40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos projetos em igrejas do nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 10x40. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Então, veja só, qual é aqui o projeto. O projeto é formar médicos, aqui, cristãos, né? Formar uma boa formação em medicina, em enfermagem também, em profissões na área da saúde, e enviar para esses países da janela 10x40, que ali eles vão ter entrada, porque são médicos, profissionais da área da médica, e, ao mesmo tempo, eles vão poder, né, à medida que vão tratando das doenças físicas, também tratar da doença espiritual daquelas pessoas, falando do amor de Deus em Jesus Cristo, para que vidas sejam salvas e libertas do poder das trevas. É um projeto super interessante. Muitos missionários médicos atuaram na África no século XIX e início do século XX, né? Muitos deles, e foram bem-sucedidos. Por quê? Porque eles entravam ali, eles montavam ali construíam um pequeno hospital, uma pequena clínica, e tratavam das doenças daqueles povos africanos, e foram adquirindo ali
a confiança deles e, ao mesmo tempo, falando de Jesus e ganhando almas para Jesus. Então, é um projeto que precisa ser incentivado pela igreja brasileira e a igreja também do Ocidente. Estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, inscrever-se no nosso canal da Fest Academia e acessar o nosso link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia para abençoar a sua vida. Quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Essa região é a região mais difícil hoje de evangelizar, pelo tudo aquilo que já foi falado aqui no decorrer da lição. Mas não há portas fechadas para o Deus Todo-Poderoso. Nós servimos um Deus vivo, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus que tudo pode. Então, se a igreja se mobilizar em oração e intercessão, Deus vai, como já está fazendo, salvar muitas vidas, né, nessas nações da janela 10x40. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.